Olá pessoal, voltando aí, né? Após um longo tempo longe de vocês, eu peço perdão mais uma vez, né? Eu já estou cansado de pedir desculpas. Vocês não têm noção de o quanto tem sido atribulado para mim fazer essas coisas. Eu tenho que produzir 5 vídeos semanais, fora corrigir provas e elaborar provas e aluno de mestrado, aluno de especialização. Então, tem sido muito difícil, mas eu prometo que eu vou conseguir entregar a vocês o conteúdo necessário, tá bom? Hoje a gente volta aqui para continuar falando sobre integrais, né? Hoje seria a última aula a respeito de integrais. Não vou dizer que durante a vida de vocês, mas no curso de cálculo 2, essa seria a nossa última aula a respeito de integrais. A gente vai continuar usando ela como ferramenta e tudo, mas assim, uma aula sobre integral, essa é a nossa última, tá ok? No curso de cálculo 3 e cálculo 4, vocês ainda vão ouvir falar muito de integral. Cálculo 3 seria mais específico, né? Vocês terão ainda várias integrais a serem trabalhadas. Cálculo 4 como ferramenta, não tem aula sobre, tem aula do uso delas, né? Então veja, hoje a gente vem aqui falar sobre as integrais impróprias, né? Quando a gente falou lá no início, na nossa definição de integral, né, integral de Riemann, né, a integral ela nasceu por uma inspiração, né, assim, uma motivação foi o cálculo de áreas. E duas hipóteses estavam assim postas à mesa e elas foram feitas de maneira subentendida, de maneira implícita. Não foi deixado claro que isso estava sendo suposto, tá certo? Quais eram essas duas hipóteses, né? A primeira é que esse A e o B, né, que representam os extremos da integral, é que eles são finitos, né? É óbvio, né? Se a gente estava usando como motivação o cálculo de área, nada mais óbvio do que pensar nos extremos de integração, né? A minha área sendo delimitada de uma maneira finita, né? A região que compreende a área, ela tem uma extensão finita, né? E quem dava essa limitação aí para a extensão seria o A e o B. Então, isso estava lá posto, né, de maneira implícita, mas ninguém chamou atenção para isso. E uma outra, né, que aí eu me corrijo agora, é assim, na hora de enunciar o teorema, a gente colocou que a função tinha que ser contínua no intervalo AB, né, e não foi dito nada a respeito assim das descontinuidades, né? E aí surgem as perguntas né, o que acontece se A e B não for finito? O que acontece se a função não for contínua? E aí nasce a ideia das integrais impróprias. É para responder justamente a essas duas perguntas. Então veja, para responder uh, o item I, né, quando o A ou o B ou ambos não forem finitos, então vocês terão a integral imprópria do tipo 1. Né? Nós teremos dois tipos de integrais impróprias, né? Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 para responder o que está aí quando o item I é falho, e o tipo 2 para quando o 2i, quando a função não for contínua. Tá bom? Então veja, o tipo 1 seria quando A não for finito, o B não for finito. Está invertido aí, né, a minha fala com o que está na tela. Né? A primeira integral é quando o B for infinito, né, a integral de A até mais infinito. A segunda integral é de menos infinito até B e de menos infinito até mais infinito. Tá bom? É, eu vou comentar mais a respeito quando eu vier falar sobre a integral do tipo 1. Né? Por enquanto, estamos só introduzindo. Vou falar
do segundo tipo, né? O segundo tipo vem a responder quando a nossa integral ela não é contínua. Veja bem, nós só temos um problema para a continuidade quando essa descontinuidade ela for do tipo infinita. Veja, o livro ele coloca assim, é integral imprópria do tipo 2 é para descontinuidades infinitas. Essa classificação nem existe, entendeu? Ele está colocando de uma maneira bem informal, porque é bem óbvio de se entender. A descontinuidade, se você voltar lá no curso de cálculo 1, a função ela é descontínua num ponto, o que acontece? Ou ela simplesmente não está definida, ou seja, naquele lugar tem uma lacuna, ou quando a função pela direita ou pela esquerda dá diferente, né, o limite, você calcula o limite pela direita e pela esquerda, dá diferente, mas aí você tem a situação que o limite pela direita é finito, o limite pela esquerda é finito, e aí você pode integrar normalmente até esse ponto. É só você quebrar no ponto onde há a sua descontinuidade e fazer sua integral em partes, em pedaços, tá certo? E um problema real surge quando, assim, naquele ponto de descontinuidade, a sua função, o que acontece com ela? Ao se aproximar do ponto de descontinuidade, a sua função começa a dar valores muito grandes. Ela tende ao infinito positivo ou ao infinito negativo. Aí sim é que nós temos uma pergunta sem resposta. E aí é onde entra as integrais impróprias do tipo 2. Ou seja, sendo nesse caso, temos as integrais impróprias. Nos outros casos, a outra integral resolve. É só você quebrar nas descontinuidades e continuar integrando normalmente. Tá certo? Então, o tipo 2 ele vem para resolver integrais onde há descontinuidades infinitas dentro do intervalo AB. Tá ok? Então, nós vamos aqui, vamos falar primeiro da integral do tipo 1. Tá bom? E para clarear a ideia, para deixar claro assim, o que nós estamos nos propondo a fazer, é o seguinte. Imagine, por exemplo, a função 1 sobre x ao quadrado. E aí você foi lá, fez o gráfico dela e encontrou essa linha cor-de-rosa que está aí na sua tela. Tá bom? E aí você pegou e fez o seguinte, olha, eu vou demarcar aqui o início, o ponto A, ou seja, a lateral esquerda da minha região, né, onde x for igual a 1. Desenhei a linha reta, né, no 1 tal. E aí eu poderia, a reflexão que se faz é o seguinte, olha, eu sei fazer essa integral para qualquer valor que você coloque aí do lado direito, né, eu estou demarcando aí como um t, né, e essa região aí ela tem uma extensão finita. Muito óbvio isso aí, confere? E se você quiser calcular a área, isso aí já está bem definido, estudamos isso bastante, né? A área dessa região que está aí demarcada seria simplesmente a integral, que vai de 1 até t, da função 1 sobre x quadrado dx. Integrar essa função é muito simples, né? Vai dar menos 1 sobre x. E aí você vai ter que substituir no 1 e no t e fazer a subtração. E o resultado é esse daí, né? Menos 1 sobre t mais 1. Correto? E aí vem a conclusão óbvia, né? Eu posso pegar esse t aí e fazer ele o valor que eu quiser. Confere? Confere? Eu posso mandar ele aí para valores muito grandes, muito extensos. Né? E aí a ideia que se tem é, bom, se eu quiser calcular a área dessa região, qual região eu estou falando agora? Pegue o t e mande ele lá para o infinito. Onde é que fica o infinito? Não se sabe, né? O infinito é infinito, não tem fim, não se chega lá. E veja a audácia, o atrevimento dessa pergunta, né? Dessa ferramenta que nós estamos aqui nos propondo a criar, né? Se você entendeu bem, você vai perceber que essa região ela possui agora uma extensão infinita e o que nós estamos nos propondo a fazer é calcular a área dessa região que tem uma extensão infinita.
E aí, o que pode estar vindo à sua cabeça nesse momento é: se a extensão é infinita, a área é infinita, não é? Lê do engano, meu jovem. Lê do engano. É, existem situações em que o resultado vai ser finito. O mais comum de se encontrar, aí sim, é que o resultado seja infinito, ou menos infinito, né? Mas não é uma consequência imediata de dizer que todas serão infinitas. Todos terão como resultado o mais infinito ou o menos infinito. Tá bom? Então, nesses casos, há uma classificação. Eu não coloquei aqui nos meus slides, mas espero que vocês guardem. É até bom para saber quem está vendo e quem não está vendo o vídeo, né? Há uma nomenclatura que diz o seguinte: olha, quando o resultado da integral ele for finito, a gente vai dizer que essa integral converge. E quando os resultados forem o mais ou o menos infinito, aí a gente vai dizer que ela diverge. Então, pode ser que na prova venha dito assim: verifique se essa integral converge. Tá certo? Então, é, o que você vai ter que fazer é calcular a integral e ver o resultado. Se o resultado for finito, aí você bota lá o resultado e diz: olha, convergiu. Se o resultado for mais ou menos infinito, aí você vai dizer lá divergiu. Tá certo? Eu tive na minha época de estudante, né, o meu colega, ele estudou e aprendeu a fazer as integrais. Botasse as integrais impróprias lá, ele sabia fazer todas. Só que ele não passou por essa nomenclatura, ou ele passou e não deu a importância e tal. E quando chegou na prova, o professor colocou todas as questões da prova assim: verifique se converge, verifique se diverge. Essa integral aqui converge ou não converge? Tá? E aí ele entregou a prova em branco. Ele disse: Edson, eu não sei o que é convergir, o que é divergir. E ele tirou um zero, sabendo de responder todas as questões. Tá ok? Então veja, o que nós estamos se propondo a fazer é calcular integrais para regiões que têm extensão infinita. Por isso, esses extremos com a possibilidade de um mais infinito ou um menos infinito. A extensão agora está se tornando infinita. Né? E isso pode me dar um resultado finito ou um resultado infinito. Quando for finito, convergiu. Quando for infinito ou menos infinito, divergiu. É bem simples assim e tal. Tá ok? Aí veja, a região que tem extensão infinita, eu poderia resolver esse cálculo de uma maneira muito simples. É só você pegar a função a de t, que é a área para um t qualquer, e pegar o meu t num limite e mandar ele para o infinito. Nós sabemos fazer limite. Aí veja a sofisticação desse raciocínio. Né? Lembram que a integral é um limite, né? Vocês estão lembrados. E é um limite quando a malha, né? Quando a partição se torna infinitamente pequena. Tá certo? E aí você está colocando a integral dentro de um limite, ou seja, você está fazendo um limite de um limite. É um negócio assim extremamente abstrato, extremamente complexo, mas dá certo, funciona e tal. Só que assim a gente ter arrumado uma maneira de dar uma volta nos limites, o limite ele entra aí de forma só teórica, né? De forma a nos ajudar a compreender e a resolver, mas no fundo nós não vamos resolver limite de um limite. Tá certo? A integral, a gente aprendeu a resolver ela sem o limite, e esse limite que está aí, que corresponde ao limite da integral imprópria, a esse sim. Esse sim você vai ter que responder, porém, você não vai ter que responder usando epsilons e deltas, você vai usar o seu conhecimento a respeito de limite. Tá bom? E uma ferramenta que, assim, lá no cálculo 1 ela é dada muito tardiamente no decorrer do curso. Aqui você tem ela desde do primeiro momento. Eu estou falando da regra de L'Hopital. Da regra de L'Hopital. Então a regra de L'Hopital vai lhe salvar nesses limites aí de forma imediata, quase que o tempo todo.
Sem ela, sem a regra L'Hopital, a maioria dos limites eles são complexos, eles são complicados. Mas com ela, eles são todos banais. São todos limites triviais. Tá bom? Então, veja, o limite entra aí para nos socorrer, mas ele não vem no sentido de nos atrapalhar, tá bom? Ele não vai nos atrapalhar, desde que você se lembre da regrinha do L'Hopital. Na maioria dos casos, eu não vou dizer que o L'Hopital não salva todas as vezes, não. Tem situação que você vai ter que resolver o limite pelas outras regrinhas, tá bom? Então, veja, a área, A, que eu estou chamando só de A puro, A maiúsculo, vai ser o limite de A de T quando T for por mais infinito. Veja, a notação que a gente vai usar para o A, né, sim, perdão, resolvendo o limite, né, você traz a expressão do A de T, e analisa quando o t vai para mais infinito, né? Menos 1 sobre o t quando o t vai para o infinito dá zero. E aí você ficou só com o mais 1. Ou seja, essa área que tem extensão infinita, olha só, né? Essa região de extensão infinita tem área 1. É um negócio abstrato demais, né? Assim, se você compreender o que nós estamos fazendo, assim, você está pegando, somando uma quantidade infinita de coisas e o resultado deu 1. Deu 1. Né? E 1 é finito. Né? É um negócio muito bonito, muito bonito mesmo. Tá? A capacidade do cérebro humano, né? E tem gente que se nega a usar, né? Tem um cérebro e não quer usar, né? Paciência. Então veja, a notação, ela nos diz o seguinte, olha, o A, que é essa região de extensão infinita, ela vai receber a notação de a integral 1 como extremo inferior até o mais infinito, né? 1 sobre x quadrado dx. E isso se resolve como? Você vai trocar o mais infinito por um t, resolve a integral e depois pega esse t e manda ele para o infinito. Simples assim. Show? Então veja só. Essa era a parte motivacional. A definição ela vai ficar assim. Lá no livro isso aí se encontra como um teorema, tá bom? E é justamente nesse teorema que ele diz assim, se existir, porque pode não existir, nós estamos falando de um limite, pode não existir, né? E quando existir, se for finito, converge, se for mais ou menos infinito, diverge, tá bom? Então, quando você encontrar aí integral de A até mais infinito, o que você vai fazer? Você vai pegar esse mais infinito, vai botar uma letrinha A, sua escolha aí, eu estou colocando um B, e resolve a integral, virou integral definida do tipo comum, de A até B, e depois você passa o B, né? Você manda o B para mais infinito. Agora entenda, você tem que escrever isso na primeira linha do exercício que você for resolver. Não pode você, vou resolver essa integral aqui, aí lá no final você chegou no resultado, passei o limite e tal, deu tanto. Embora esteja tudo feito aí, mas está embolado, está mal escrito, está mal redigido. Tá bom? Tem que ser feito com cuidado, explicando o que está sendo feito. Tá bom? Eu não quero o número como resposta, eu quero que você me mostre que você entendeu. É complicado. Eu tenho medo de falar as coisas aqui, porque na verdade eu não estou falando só para os meus alunos, né? Tá no YouTube, vai para Deus e o mundo esse negócio. Mas o aluno engenheiro, ele está preocupado só com a conta. Só com o resultado, professor, deu 2, tá aí o 2, tá? Eu não estou preocupado só com a conta, eu estou preocupado se você entendeu. E eu vejo se você entendeu com a sua escrita. Então, por favor, deem um pouco mais de atenção à escrita. Aprendam a escrever direitinho, bonitinho. Daqui a pouco a gente fala mais nisso. Para o outro caso, né, a integral que vem do menos infinito até o b, né, o que você vai fazer? Mesma coisa. Você vai pegar esse menos infinito, vai trocar ele, botar uma letra aqui, a sua escolha, e pega essa letra, manda no limite para menos infinito. Tá? Resolve isso aí, e aí você vai ter a sua integral de menos infinito até b. E o terceiro caso é quando você tem o infinito nos dois extremos, né? Menos infinito até mais. Veja o absurdo que nós estamos, que é essa ferramenta, né? Você se propor a integrar uma função
Onde é o começo? Lá no menos infinito. E onde é o final? Lá no mais infinito. Você quer somar isso tudo? Só isso? Não quer mais nada? E a matemática tem uma resposta para isso. Como é que se faz isso? Assim. Né? O que não é de se esperar é que essa resposta seja finita, mas existem funções que o resultado é finito. Não é uma só, não. Mas você pode ter, se você estiver entendendo direitinho o que eu estou falando, você pode entender o seguinte: professor, para que isso aconteça, o gráfico, pense no gráfico, né? Como é que teria que ser esse gráfico para que o resultado fosse finito? E também, quando você tem um tipo de gráfico, você conclui logo, o resultado disso aí vai ser infinito, ou mais infinito ou menos infinito, não tem como dar, né? Dar finito, tá? Bom, mas isso aí você só ganha com experiência, tá? Resolvendo as questões e pensando na função, pensando no gráfico dela, pensando no que está sendo feito. Aí você consegue compreender de forma íntima, né? De forma mais profunda. Tá ok? Como é que você vai resolver essa integral de menos infinito a mais infinito? Você vai quebrar ela em duas. Tá? Você vai introduzir um c aí, que fica entre um c finito, né? E você vai fazer a integral de menos infinito até c e de c até mais infinito, né? Esse c, em geral, a gente escolhe o zero. Mas é a sua escolha, o que você achar melhor. Tá bom? E aí, a primeira integral você resolve usando o item B, e a segunda você resolve usando o item A. Ou seja, as integrais do tipo C é uma composição das integrais do tipo A e B. Tá? Então, no fundo, você só tem integrais impróprias do tipo 1, o caso A e o caso B. O caso C é uma montagem de A e B. Fui claro? Bom, vamos aos exemplos. Sim, um cuidado que você tem que ter existem, né, uns caras bem espertos que fazem a seguinte proposta: professor, se eu tiver uma integral de menos infinito até mais infinito, eu não poderia simplesmente usar um c e trocar o extremo de cima e o de baixo, o de cima por c e o de baixo por menos c, e pegar esse c e mandar para mais infinito? Se eu fizer isso, o extremo de cima está indo para mais infinito e o de baixo está indo para menos infinito. E aí eu resolvo a integral, tá certo? A resposta é que isso nem sempre funciona, isso nem sempre dá certo, tá bom? Infelizmente. Tem casos que funciona, tem casos que funciona, verdade, né? Por que o esperto propõe essa situação aí? Porque em vez de ter que resolver duas, você resolve uma integral só, tá? Mas isso não é garantido que sempre funciona, por isso que você não pode se arriscar, tá bom? O caso que está garantido que sempre funciona é o que está aí no seu item C, tá bom? E tem, se eu não me engano, no livro do Guidorizi, tem um exemplo lá que ele coloca, né? O aluno fez assim e deu tanto, mas o professor fez assim e deu tanto. Quem é que está certo? Quem é que está errado? E por que está errado, né? Tá bom? Bom, o porquê disso é muito estranho, muito. Eu não vou responder agora não, tá bom? Eu preciso até pensar ainda sobre o porquê. Eu não me lembro o porquê que falha, tá? Mas guardem consigo que não funciona. Em alguns casos funciona, em outros casos não funciona, tá bom? Então façam sempre pelo item C. Show? Agora sim, os exemplos, né? Suponha que você tem aí a integral de 0 ao infinito, x é elevado a menos 5x dx. Então, olha só, vou voltar aqui a parte chata. A escrita. A escrita. Eu quero que vocês observem a maneira como eu estou me esforçando para colocar cada coisa que está sendo dita aqui da forma mais clara, mais compreensível possível. Tá? E isso não está sendo feito aqui por um capricho meu ou por qualquer outra vaidade, tá certo? É porque isso se faz necessário para que você entenda. Qual é meu objetivo aqui? Que você entenda,
Tá bom? Então eu vou lá, coloco aí tudo bonitinho, uma escrita plausível, uma escrita concatenada com começo, início, começo, meio e fim, e com explicação de cada passagem. As explicações elas nem são muitas e nem são poucas, elas são somente o necessário. Tá certo? E aí, se eu estou fazendo isso e a minha intenção é de que você entenda, existe um momento em que é você que quer que eu entenda. Quando é esse momento? Na prova. Na prova. Então, eu quero que vocês reparem na escrita. Vocês têm aí os slides. Tem aí a maneira como eu resolvo, que está sendo, modesta a parte, muito bonitinha. Tem meus gabaritos aí das provas aí no site. Também está lá a forma de escrever. Eu quero que vocês respeitem isso aí. Eu quero. O meu interesse não é somente que você me diga, olha, professor, deu 2, deu 0. Eu quero que você mostre que está entendendo, que está fazendo com entendimento. Tá certo? E aí, veja, professor, o senhor tirou 2 décimos, 3 décimos. Por quê? Porque você não respeitou. Porque você não achou que meu interesse era só ter a conta lá no papel e tal, botou a conta e disse que dava tanto. Certas passagens eu não entendi, não sei se você fez sabendo ou se fez porque tá, é mecânico e tal. Ah, o seu interesse não é só a resposta, não. Meu interesse é saber se você sabe. Tá? Então, veja, um dos passos que é muito repetido por todos os alunos, em todas as eras, desde que eu me tornei professor, é o seguinte. Observe essa primeira linha aí e veja que eu repeti a pergunta, ou seja, eu repeti a integral que corresponde à pergunta, e aí eu coloquei um igual. Veja que eu não coloquei uma setinha, veja que eu não coloquei uma... Tem uma setinha que faz curva, né, que vocês gostam de usar. Assim. Uma setinha com uma... Não botei uma florzinha, eu botei um sinal de igual, porque aí é um sinal de igual. E nem tampouco eu peguei e trouxe a resposta, né? Ó, é tanto. Isso é o que mais acontece. O cara começa e já começa escrevendo a resposta. Integral de tanto a tanto. Só que ele não ligou essa integral que ele está escrevendo com a integral que é a resposta. O que é a pergunta. Ou seja, não tem um início. É como você chegar num lugar e dizer, olha, suponha que eu chegue amanhã na sua casa e diga, deu 3. Deu 3. A primeira pergunta que você vai fazer é o que deu 3? Né? Né? Então, em vez de você escrever somente, olha, limite, olha para a tela aí, b indo para mais infinito, integral de 0 a b, você vai ter que escrever primeiro, olha, essa integral aqui, integral de 0 a mais infinito, x é elevado a menos 5x dx, é igual a essa outra aqui que eu estou escrevendo agora. Entendeu? Eu liguei a pergunta com o início da minha resposta. Tá conectado. Aí você está dizendo, ó, o deu 2 aqui é para essa pergunta aqui. É meio óbvio isso, tá? Então esse desleixo com a escrita, para mim, ele vai sendo penalizado. Na primeira prova eu não chamei muita atenção para isso, então eu vou somente indicar lá, mas na segunda vão ser penalizadas essas brincadeiras aí, esses desleixos. Tá bom? Bola para frente. Então você usou aí a definição da integral do tipo 1, integral imprópria do tipo 1, trocou o mais infinito por um b, né? Colocou que isso é o limite quando o b vai para mais infinito, integral de 0 a b, x é elevado a menos 5x dx. Beleza. Aí a partir de agora, se você quiser pegar, eu vou resolver só a integral, depois eu volto para cá com o resultado. Show! Pode fazer. Porque você já disse o que você já ligou a pergunta com a resposta. Tá? Então aí veja. Tá vendo? Eu vou resolver a maneira como eu faria, é como eu quero que vocês façam. Vou resolver agora a integral definida. Tá bom? Para isso eu vou fazer o quê? Vou usar a integração por partes. Então eu vou considerar o u
igual a x, o dv igual a e elevado a menos 5x dx. O próximo passo aí é descobrir quem é o du e quem é o v, descobrir, né? Veja que eu tomo cuidado de passar uma linhazinha dividindo. Tem gente que nem isso passa. Nem isso passa. E aí espera que o professor entenda, ó. Se você tirar essa linha aí do meio, vai ficar uma linha à sua esquerda que tem duas integrais e uma linha à minha direita que tem mais uma integral. E você quer que eu entenda que as integrais da direita não tem nada a ver com a integral da esquerda. Você foi lá embaixo, voltou, agora está aqui. Né? O professor tem que ter uma bola de cristal, uma bola mágica. Né? Passa a linhazinha, não custa nada. Se você fez isso, né? Passa a linhazinha. Então, voltando aí para o método de integração por partes, né? Você vai pegar a integral, vai ser u vezes v, menos a integral de v du. Perceba que o termo do meio, o primeiro termo após a igualdade, já é parte da resposta, e como ele é parte da resposta, ele já tem que estar aí com os integrandos de 0 a b, né? Os extremos. Nasceu aí uma outra integral, né? De 0 a b, e elevado a menos 5x. Essa integral é quase que imediata, né? Você está apto agora a substituir nos extremos, né? Vou fazer essa substituição. Na verdade eu não fiz ainda, né? Eu só juntei, já que coincide, né? Os extremos nas duas, eu vou colocar, juntei e ainda vou fazer a substituição. Olha, fazendo a substituição, dá essa expressão aí. Eu fiz as simplificações e tal. Não é imediato que você olhe e enxergue que deu isso aí. Faça na ponta do lápis, né? E tem umas continhas, tá bom? Tem umas continhas, eu estou encurtando o meu caminho aí para ver se meus slides não ficam gigantes. Tá ok? Então a resposta é essa daí. Para a integral definida. Isso não é a resposta da integral imprópria ainda. O que você vai fazer agora? Você vai voltar lá para a integral inicial, leva essa resposta para dentro do seu limite, que ainda está por se fazer. Né? Lembra? Você disse que a sua integral era esse limite aí, resolvi a integral, você joga agora a resposta da integral e ficamos com o limite. Esse limite, se você fosse resolver sem a regra do L'Hopital, seria um limite complicado, bastante complicado. Só que você tem a regra L'Hopital. Agora, cuidado, viu? A regra L'Hopital ela não é esse manjar dos deuses que você pode sair aplicando ela à torta e à direita. Tem uma condição, né, que é necessária. Qual é? Se o limite na parte de cima está para infinito e o de baixo também, ou se está indo zero sobre zero. Você tem que ter uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Ok? Então veja que quando esse primeiro termo que está dentro do parênteses, quando b vai a mais infinito, a parte de cima todinha vai para menos infinito. E a parte de baixo, né, e elevado a b, vai para mais infinito. Então, em cima está indo para menos infinito, embaixo está indo para mais infinito, ou seja, uma indeterminação do tipo infinito, infinito. E aí você vai aplicar o L'Hopital. Professor, o segundo termo, o senhor não está falando nada. O segundo termo está definido, a resposta é 1 sobre 25. 1 sobre 25. Minha preocupação é o primeiro termo. Tá? Então, você vai aplicar a regra L'Hopital. Aí um aluno desatento vai dizer, o senhor não derivou não no segundo termo? Não, o segundo termo não está sendo aplicado a regra L'Hopital. Eu estou aplicando a regra L'Hopital só no primeiro. Tá? É como se você... Lembra, o limite da soma é a soma dos limites. Tenho dois limites. Eu estou resolvendo o primeiro apenas com o L'Hopital. O segundo já está respondido. Tá? Então, derivou em cima, derivou embaixo. O que acontece? A derivada de menos 5b menos 1 vai dar menos 5. A derivada de 25e elevado a b é 25e elevado a b. Tá certo? E aí você analisa agora. O que acontece quando b vai para mais infinito? Aí esse primeiro termo do seu limite vai para zero. Significa que a resposta é 1 sobre 125. Convergiu.
Né? Se a pergunta tivesse sido assim, essa integral que converge, então você teria que dizer no final, você convergiu. Como deu 1 sobre 25, convergiu. Show? Acabou aí, tá bom? Vamos para mais uma. Agora a do tipo B, né? Do item B. O menos infinito aparece aí no extremo inferior. Aí é a receita de bolo. Você vai, né, essa integral é igual a um limite. Qual o limite? Né, troquei a parte inferior dos extremos por um A e mandei o A para menos infinito. Tem que escrever, ó, essa integral que o senhor quer é igual a esse limite aqui. Aí você, depois de escrever isso, aí você vai dizer, ó, professor, agora eu vou resolver a integral definida. Nesse caso, como a integral definida aí é muito simples, eu já resolvi aí dentro mesmo. Posso fazer isso, professor? Pode. Pode. Você pode desacoplar e pode resolver dentro. A escolha é sua. Só que eu aconselho assim, quando a integral definida for muito complicada, eu aconselho a você desacoplar. Abre um parênteses, ó, vou resolver a integral definida. Depois eu volto aqui para o limite. É o mais aconselhado. Tá? Mas nesse caso ela é muito simples, eu resolvi direto. Na integral de e elevado a menos 2x é e elevado a menos 2x sobre menos 2. Já coloquei o menos à direita, à esquerda. E aí você vai substituir nos extremos a e menos 1. Tá? Chegamos a essa expressão aí, faça na ponta do lápis. Né? Não cometa o erro de querer olhar para o que está ali acima e para o que está aqui abaixo e só com os olhos, somente observando, chegar à conclusão do que está certo. Não, não é imediato assim não. Tem umas simplificações, tem umas, né, alguns algebrismos aí até chegar aí. Tá ok? Veja, o primeiro termo é uma constante, né? Menos e quadrado sobre 2. E o segundo termo é elevado a menos 2a sobre 2. O que acontece com o primeiro termo? O primeiro termo é fixo, é constante, vai ficar aí. O segundo termo, o que acontece? Ó, o A está indo para menos infinito. Menos 2A vai para mais infinito. Né? O menos 2 com menos infinito. Menos com menos vai dar mais. Eu posso fazer essa relação de sinal. Né? Então vai ficar mais infinito. E elevado a mais infinito vai dar mais infinito. Então quando você somar com a constante, o infinito mais uma constante dá o infinito. Então o resultado vai ser mais infinito. Né? Se você olhar lá no gabarito do livro, né, não essa questão aí, mas pode ser que você tenha lá somente assim, um D. Que diabo é esse D aqui, meu Deus? Eu esperava encontrar um mais infinito. O livro colocou um D. Esse D é de divergiu. Tá certo? Isso se a pergunta tivesse sido feita nesses termos, né? Convergiu ou divergiu? Aí se você for lá e encontrou, tem um D, é porque está dizendo que divergiu. Pronto. Mais uma. Agora com o menos infinito nos dois extremos. O que você vai fazer? Vai quebrar a sua integral em duas. Usei o zero como intermediário. Na primeira integral, troquei o menos infinito por um A e mandei no limite. Na segunda, eu troquei o mais infinito por um B e mandei para o infinito. E aí você vai resolver a sua integral, né, nos dois casos. Aconselho, um truque bacana aqui é o seguinte. Perceba que a integral indefinida é a mesma. Então caberia assim, você parar e dizer, olha, vou resolver a integral indefinida. Eu não vou nem fazer a definida, eu vou fazer a indefinida. Porque você resolve uma única vez. E aí depois você vem substituir os extremos para a primeira, que são diferentes dos extremos da segunda. Aí você joga dentro da integral. Tá bom? Então veja, vou deixar a cargo de vocês concluir que a integral indefinida, né, é menos 1/4 de e elevado a menos x a quarta. É o dever de casa você resolver a integral indefinida aí. Ok? Aí estou seguindo o conselho que eu dei, né? Resolvi a integral indefinida, trouxe ela para cá
e ainda vou fazer a substituição nos extremos. Então, substituindo aí nos extremos, temos dois limites. Me digam o que acontece com o segundo termo do primeiro limite. Você percebe que o A vai para menos infinito, né? Só que o A está elevado à quarta. Então, como 4 é uma potência par, né, todo número negativo elevado a uma potência par fica positivo. Então, A elevado à quarta está indo para mais infinito. Então, E elevado a mais infinito se aproxima de mais infinito. Show? E 1 sobre algo que se aproxima do infinito tende a zero. Então, esse segundo termo do primeiro limite vai para zero. Primeiro termo do segundo limite, a mesma análise. B à quarta vai para mais infinito. 1 sobre algo que vai para mais infinito vai a zero. Então, no primeiro limite vai sobrar o menos 1/4. No segundo limite vai sobrar o mais 1/4. Show? E aí ficou menos 1/4, mais 1/4, dá zero. Tá certo? Aí, essa é uma integral daquelas que eu falei lá no início, né? Absurda, né? Você está somando desde o menos infinito até o mais infinito. E aí tem quantos valores que estão sendo somados aí nessa brincadeira. E o resultado disso dá zero. É impressionante isso. Tá ok? Bom, espero ter deixado claro aí todos os casos das integrais impróprias do tipo 1. Agora, nós vamos passar para as integrais do tipo 2. Veja, eu vou separar os tipos de descontinuidades infinitas, tá? Então, a primeira acontece o seguinte, olha. Suponha que a sua integral, no ponto B, né, você tem a sua integral, perdão, a sua função f, né, ela tem um gráfico representado aí por essa linha rosa. E no ponto B, ela não está definida, ou seja, o ponto B é uma descontinuidade. Aí a gente chama de descontinuidade infinita porque a curva, ao se aproximar do B, da reta x igual a B, ela está indo para o mais infinito, ou seja, a reta x igual a B funciona como uma assíntota. Né? Vocês não gostam desse nome, não? É um nome muito lindo. Né? Dá para botar o nome do filho, né? Assíntota, se for menina, né? Aí, se aproximando pela esquerda, a função está indo lá para o infinito. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Bom, como está indo para mais infinito, eu não posso fazer a minha integral de A até B. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um t antes do b e vou fazer a minha integral de A até t. E vou pegar um limite e mandar o t se aproximar de b pela esquerda. Veja se vocês concordam que é o que está escrito aí. Tá bom? Então, quando você tiver essa situação, não faz não a integral direto não, porque vai dar problema. E no final, mesmo que você tenha o mesmo resultado que teria, vamos supor que você tenha acertado, vai ser desconsiderado pelo pé. Tá bom? Se a integral for imprópria e você não colocar que ela é um limite, você deu sorte de ter acertado. Mas não... Isso acontece muito. Muito, mas muito mesmo. O cara fez lá, mandou a integral como se a função estivesse definida no B, fez e de alguma forma deu certo, e aí quer que no final seja considerado. Não vai. Não vai. Se a integral é imprópria, você tem que mostrar para mim que percebeu que ela é imprópria e mandou o limite lá no lugar onde tinha que ser mandado. Aí sim, tá certo. Tá bom? Num concurso, aí você escapou, você se salvou, mas aqui vai ter que mostrar que sabe. Tá ok? Então, olha, perceba que o T se aproxima de B pela esquerda, tem um sinalzinho de menos aí. Esse sinalzinho de menos é importante que você mantenha ele aí. Mesmo que você saiba, o B está se aproximando pela esquerda, não vou colocar não, porque eu sei o que eu estou fazendo lá. Mais na frente, você vai precisar dessa informação. E se você não lembrar, ou se você fizer o limite como se o B fosse, tanto faz,
se ele vem pela direita ou se ele vem pela esquerda, tá? Em geral, causa uma diferença. É importante você lembrar que ele está vindo pela esquerda, porque se você fizer pela direita, daria outro resultado. Tá bom? Vamos com calma. A outra situação é irmã gêmea dessa daí, só que a descontinuidade está à esquerda. Ou seja, a função não está definida no A. E ela se aproxima de mais infinito ou menos infinito pela esquerda. Pela direita, perdão. Olha a figurinha aí que você vai entender o que eu estou falando. O que você vai fazer? Você vai fazer a integral de. Você vai criar um t, tá certo? À direita do A, ou seja, maior do que o A um pouquinho, e integra de t até b. Depois, você pega o t e manda ele num limite, né? Se aproximar do A pela direita. Aí veja aqui novamente, né? Bota o sinalzinho de mais aí, indicando que essa aproximação é feita de forma unilateral, é só pela direita. No primeiro caso, é só pela esquerda. Tá? É um limite lateral. E qual é o último caso? Bem parecido com as integrais do tipo 1, né? O caso C era uma montagem dos outros dois. Aqui é bem semelhante, né? Pode ser que a minha descontinuidade ela nem esteja no A nem no B, ela esteja lá no entre, né? Entre o A e o B. E ao se aproximar pela direita ou pela esquerda, você tem infinitos, tá certo? E aí o que você vai fazer? Você vai quebrar a sua integral em duas, tá certo? E uma você vai tratar como o primeiro tipo e a outra você trata como o segundo tipo. Tá? O t se aproxima de c pela direita e o t se aproxima de c pela esquerda e faz os seus limites aí. Tal. Transformou sua integral em duas. Show? Pronto, acabou-se. Acabou-se. Então você tem a do tipo 1, caso ABC, a do tipo 2, caso ABC também. Tá? O que aconteceu? A gente somente trouxe a ideia de limite para trabalhar em conjunto com as integrais. O que você vai, quando você tem uma integral imprópria, você vai resolver uma integral definida e depois você vai ter um limite. É só a única diferença é essa. Haverá um limite, tá bom? Então, um exemplozinho de cada uma só para a gente fechar a nota de hoje. Suponha que você tem uma integral de 6 até 8, né, da função 4 sobre x menos 6 ao cubo. Esse tipo de integral imprópria, ele é mais claro, ele é mais evidente. Assim, o que eu quero dizer com claro? Você percebe muito facilmente que o x igual a 6, ele é inadequado. A minha integral não pode ser calculada no 6. Percebem aí? Porque quando o x for igual a 6, né, a parte de baixo não pode ser calculada. Isso me dá uma integral imprópria, tá bom? E justamente o 6 faz parte do meu intervalo. Olha, se você tivesse, por exemplo, ela não pode ser calculada no 6, correto? Se você tivesse uma integral de 7 até 8, não seria imprópria. É uma integral normal. Se você tivesse uma integral de, sei lá, menos 5 até 0, também não seria imprópria. Ela só é imprópria quando a proibição, a descontinuidade, mora dentro do intervalo. Ou dentro ou nos extremos. Correto? Então veja, quem é a descontinuidade aí para vocês? É o 6? O 6 está no meu intervalo? Tá. Então é imprópria. Como é que a gente vai fazer? Vou trocar, né? Vou fazer de t até 8. Tirei o 6 da jogada. Coloquei ele no limite. Né? E vou me aproximar de 6 pela direita. Tá bom? E pronto, pau na muleira. Resolve a sua integral. Vou deixar como dever de casa aí. Resolveu sua integral, trouxe a resposta para aí. Substitui nos extremos. E agora passa o limite. O que acontece quando t se aproxima de 6 pela direita? Veja aqui, dizer que t se aproxima de 6 pela direita significa dizer que t é maior que 6. Correto? Se t é maior que 6, t menos 6 é positivo. Certo?
Isso não vai fazer diferença nesse caso, porque o t menos 6 está elevado ao quadrado. Agora, suponha que não tivesse esse quadrado aí, fosse somente t menos 6. Tá certo? Aí, t menos 6 se aproxima de zero por valores positivos. Significa que essa divisão vai dar infinito positivo. Tá certo? Infinito positivo. Agora imagina que o t estivesse indo para 6 pela esquerda, por valores menores. Então t menos 6 vai dar um número negativo. Então 2 dividido por t menos 6 estaria se aproximando de menos infinito. Eu estou fazendo análise se por acaso o quadrado não tivesse aí. Como o quadrado está, no caso o t indo para 6 pela direita ou pela esquerda, não faz diferença nenhuma, porque se t menos 6 for positivo ou negativo, quando você elevar ao quadrado vai dar positivo. Então 2 dividido por uma coisa que está indo para o infinito, perdão, está indo para zero, por valores positivos, vai dar mais infinito. Confere? Cuidado, essa análise ela é chatinha, eu sei que vocês não gostam disso, mas tem que ser feita. Não venham, o aluno, professor, foi só um mais e era um menos, né? Faça isso na ponte, né? Vamos supor que era para botar mais 5 sacos de cimento, aí você colocou menos 5 sacos de cimento, aí depois você diga, a ponte caiu, mas foi só um sinal, era um mais, eu botei um menos. Não é, só o sinal faz toda a diferença, tá bom? Integral de 0 até 1, raiz de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Veja que o problema agora passou a ser o 1. O que você vai fazer? Tira o 1, bota aí um t ou um b, a letra que você quiser, e joga no limite, tá bom? Então essa integral aí vai ser o limite, né? T vai se aproximar do 1 por valores menores, né? Seja pela esquerda. Aí você resolve essa integral, vou deixar novamente como dever de casa. Essa integral é uma integral trigonométrica, você vai trocar o x por seno, uma substituição trigonométrica. Chama o x de seno, o dx vai ser cosseno, 1 menos seno ao quadrado. Bom, você vai chegar no arco seno, acho que a gente fez essa integral. O arco seno, né, quando aparece no meio de uma prova, dá todo tipo de desinteria, né? Desinteria, dá passamento, a pressão sobe, o negócio desanda quando aparece um arco seno, tá? Aí, veja, substituir, ficou o arco seno de t menos o arco seno de zero, né? Veja, aceitem uma dica minha, né? Uma sugestão minha. Essa função, as funções inversas trigonométricas, as trigonométricas já causam tanto medo, né? Quem dirá as inversas, né? Mas você poderia entender assim, aceitar que não há motivos para esse amedrontamento todo. A função arco-seno, como os outros arcos, ela tem esse nome assim, sei lá, eu acho que surgiu numa época de erudição, as pessoas falavam bonito e tal. Então é uma maneira erudita de dar o nome para a função. Mas entenda o seguinte, olha, arco seno t, lido de forma gramatical perfeita, né? Assim é o português. O que está sendo dito aí, qual é o arco cujo seno me dá um t. Traduzindo aí para a língua de hoje, uma língua jovial, uma língua mais de WhatsApp, né? Você poderia dizer assim: o seno de qual ângulo dá t? Ficou melhor? Melhor? Então, vamos responder o arco seno de zero. Agora leia na forma anos 2021, tá bom? O seno de qual ângulo dá zero? Você vai perceber rapidamente que assim, o seno de qual ângulo me dá zero? É o seno de zero. Não é isso? É o ângulo zero que me dá seno zero. Correto? Então esse arco seno de zero é zero. Tá ok?
E quando eu substituir aí o meu arco seno de t com t igual a 1, aí você tem agora a pergunta: qual é o ângulo que me dá seno 1? Confere aí qual é o ângulo que me dá o seno desse ângulo igual a 1. Se você lembra da função trigonométrica seno, você vai perceber facilmente que o ângulo que tem seno 1 é 90 graus. Seno de π sobre 2. Não é isso? Então você vai me dizer o ângulo é π sobre 2. Show! Então o primeiro dá π sobre 2, o segundo dá 0, π sobre 2 menos 0 dá π sobre 2. E acabou-se. Beleza? Por fim, só mais um. A integral de x à quarta, ou dx, 1 sobre x à quarta, perdão. Né? Essa é o que eu considero a que pega os desavisados sem dó nem piedade. Onde é que está a descontinuidade? Ela é invisível. A descontinuidade aí mora no zero. E aí o zero nem está no extremo inferior, nem está no extremo superior. O zero está dentro. E aí o que acontece na maioria das vezes é o camarada fazer a integral, substituir no 3 no menos 2 e às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Então, professor, eu cheguei na resposta, o senhor não vai considerar nada? Não. Não. Você nem sacou que era uma integral imprópria. Para mim é muito mais importante você perceber que era imprópria e resolver e dar errado, do que você resolver, deu certo, mas você nem notou que era uma integral imprópria. Não importa se deu certo. O cara que fez, que notou que era impróprio e resolveu errado, deu errado, para mim ele aprendeu muito mais do que o cara que resolveu de uma forma maluca e deu certo. Tá certo? Então veja, qual é o problema aí? É o zero. É o zero. Então é uma integral imprópria. Então você vai quebrar ela em duas. Tá bom? E aí a quebra é justamente o zero. No zero, que está entre o menos 2 e o 3. E aí quebra em duas integrais. Aí pronto, você resolve a integral. A integral de 1 sobre x a quarta é imediata, né? Substitui nos extremos, os dois limites. E aí você pega o primeiro limite, faz o t se aproximar de zero pela esquerda. Então, o primeiro termo, t se aproximando de zero pela esquerda, veja que zero pela esquerda é número negativo, não é isso? O número negativo elevado ao cubo vai dar um número negativo. Então, esse menos 1 sobre 3t ao cubo se aproxima de menos infinito. Como ele está multiplicado por menos 1, então esse termo todinho se aproxima do mais infinito. Analisa, aí mais infinito menos 1 sobre 24 vai dar mais infinito. Então o primeiro limite dá mais infinito. Segundo limite, o t tende a zero, valores positivos. T ao cubo tende a zero por valores positivos. Significa que 1 sobre t ao cubo se aproxima de infinito positivo. Infinito positivo menos 1 sobre 24 dá infinito positivo. Então, o primeiro limite dá infinito, o segundo limite dá infinito, todos os dois positivos. Veja que nós teríamos um problema se um fosse mais infinito e o outro fosse menos infinito. Por favor, se lembrem aí que infinito menos infinito não dá zero, viu? Nem menos infinito mais infinito dá zero. Isso não existe. Infinito não é um número. Tá? E aí você tem infinito, outro infinito. Não dá dois infinitos não, viu? Dá infinito. Tá? Não é um número. É um conceito, é uma ideia. Tá ok? É como vou pegar 3 infinitos dividido por 1, né? Um infinito. Aí eu corto o infinito de cima com o infinito de baixo, dá 3. Não faça essas loucuras, viu? Bom, acabou-se. Prometo que não falo mais sobre integrais, né? No sentido de ter mais aulas sobre integrais. Agora, a partir de agora, eu vou somente cobrar como ferramenta as integrais. Tudo que tinha que ver, tudo que vocês tinham que ver sobre integrais em uma variável, para a função de uma variável, já foi visto. Tá bom? Tudo acabou-se.
Próxima aula a gente já começa a ver o novo universo, que é o universo das funções de várias variáveis. Nosso interesse será as funções de 2 variáveis e 3 variáveis em alguns momentos, tá bom? Volto já já com mais uma aula. Fiquem com Jesus, tá? Todos em casa, álcool em gel, cuidado com a vida. Um abraço a todos.